Hey, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Camupa e neste modelo de vídeo eu vou procurar responder às questões, aos comentários que vocês deixaram no meu TikTok. Para quem não sabe, para você que tenha me encontrado aqui na plataforma do YouTube, eu tenho uma conta no TikTok onde eu ajudo as pessoas a entender assuntos complexos da Bíblia. Então, se você tiver alguma questão, tiver alguma dúvida, você pode deixar esta questão no meu TikTok, você pode deixar também esta questão no meu Instagram ou você pode deixar aqui nos comentários. E eu vou procurar responder no formato de vídeo. Então, se você não for inscrito aqui no canal, é muito importante que você se inscreva, ative as notificações para ser notificado quando eu responder a sua dúvida. E no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que está relacionada a um assunto muito polêmico. Muito polêmico por quê? Porque no meio cristão nem todos concordam com isso. Este assunto é sobre a existência do inferno. E se você estudar a Bíblia de forma profunda, você vai entender que, na verdade, não existe um lugar onde as pessoas vão queimar pela eternidade. A destruição que a Bíblia fala vai ser eterna. Ah, Camupa, então estás a se contradizer. Disseste que as pessoas não vão queimar eternamente. Como é que essa destruição vai ser eterna? Se você ler Judas 1, versículo 7, você vai encontrar que o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra é o fogo eterno. Mas a pergunta é, Sodoma e Gomorra continuam a queimar até hoje? Não. A expressão fogo eterno na Bíblia é uma expressão referente a um fogo que não se apaga até consumir o que tem que consumir. Então, aqueles que não aceitarem a palavra de Deus vão ser destruídos com fogo eterno. É um fogo que não vai se apagar até consumir tudo e não deixar nada. Tem vários textos que você pode conferir, eu vou deixar alguns na descrição do vídeo para aclarar esta dúvida. Bom, Camupa, se não existe um inferno onde as pessoas vão queimar pela eternidade, então quer dizer que o inferno existe. Bom, quando a Bíblia se refere a inferno, está a se referir à sepultura. Camupa, tens que me apresentar uma base para isso. Uma base que eu vou dar para você é na parábola do Lázaro e o rico. Jesus fala que depois que o Lázaro, o mendigo, morreu, ele foi levado ao seio de Abraão. Você pode conferir essa história em Lucas 16. Lázaro foi levado ao seio de Abraão. Quando o rico morre, ele foi sepultado. Ponto. No inferno, estando em tormentos. Lembrando que é uma parábola, Jesus queria transmitir uma ideia para um grupo específico de pessoas, um grupo que tinha um pensamento, uma crença diferente. Eles não acreditavam em Moisés, não acreditavam nos profetas. Então Jesus queria que eles se voltassem às doutrinas bíblicas e entendessem quem é o único capaz de salvar o pecador. Se você reparar, Moisés e os profetas, eles pregavam a vinda do Messias. Quando Moisés levanta a serpente no deserto, ele estava a dizer que se nós olharmos para Jesus, nós poderemos ser salvos. Então Jesus estava direcionando essas pessoas que tinham uma crença diferente a estudarem o que Moisés e os profetas falavam ao seu respeito. Então, muito cuidado quando você lê a parábola de Lázaro e o rico. Não é para você entender de forma literal. Eu falo muito isso nos meus vídeos. Em Juízes 9, versículo 8 em diante, você vai encontrar uma história, uma parábola que não tem como ser real, porque as árvores não conversam. É uma história que tem o intuito de transmitir uma ideia, ok? Então, a mesma coisa, eu acredito que aconteceu com a parábola de Lázaro e o rico. Mas você deve estar se perguntar, então, por que Deus usou nomes? Por quê? Porque Deus tinha um alvo em específico, esse grupo de pessoas. Por que Deus usou o nome de Lázaro? Eu não sei, mas bem provavelmente ele sabia que em João 11 ele ressuscitaria alguém com o nome de Lázaro e a mensagem que ele queria passar através daquela parábola iria se concretizar. Através da parábola, Jesus queria dizer que nem mesmo um ressuscitado dentre os mortos pode converter aquelas pessoas que rejeitam a palavra de Deus. E em João 11, versículo 51, você vai encontrar que algumas pessoas que presenciaram Jesus ressuscitando Lázaro, ao invés de se converter, planejaram matar Jesus. Então, o que Jesus ensinou na parábola se concretizou, se cumpriu. E a pergunta de hoje se resume em: se o inferno não existe, então o sacrifício de Jesus na cruz foi para nos salvar do quê?
Algumas pessoas acreditam que o sacrifício de Jesus na cruz foi para nos salvar do inferno, foi para nos salvar do tormento eterno. E isso não faz sentido, porque se você voltar no começo, pelo menos no começo da história da humanidade, você vai encontrar que Deus, em Gênesis 2, versículo 17, Deus fala assim para Adão: no dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. No versículo 19 de Gênesis 3, Deus explica o que é morrer. Do pó foste criado e ao pó voltarás. Algumas pessoas não entendem o que é morrer. Morte é o oposto da vida. Se você ler em Eclesiastes 9, versículo 5 e o versículo 10, você vai encontrar aí que depois de morto não dá para fazer absolutamente nada. A morte é o oposto da vida. Então, se em vida você pode caminhar, você pode falar, você pode pensar, você pode sentir gosto de comida, o desgosto de conviver com o pecado. Quando você morre, você não sente nada disso. Em Gênesis 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Não tem nenhuma alma morta que circula por aí. Jesus não veio nos salvar do inferno. Se você for em Romanos 6, versículo 23, diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso aqui esclarece tudo. Se você já sabe o que é morrer e você sabe que a vida eterna é porque você vai viver para sempre, você nunca vai morrer, nunca vai envelhecer, você vai viver uma vida feliz ao lado daquele que criou os céus e a terra, então você entende que a morte é algo terrível. E é disso que Jesus veio nos salvar. Jesus veio nos salvar porque, como seres humanos, nós quebramos a lei. E quem quebra a lei tem que morrer. Então, o salário do pecado é a morte, porque quem quebra a lei é condenado à morte. Jesus veio nos salvar da morte. Jesus não veio nos salvar de Satanás. Jesus não veio nos salvar dos seus anjos, anjos de Satanás, no caso. Jesus veio nos salvar da morte. É claro, a morte é eterna. A Bíblia se refere também a esta morte eterna como tormento eterno. Não porque você vai ser atormentado com fogo pela eternidade, mas é porque você, como uma pessoa que recebeu o dom da vida, uma pessoa que deveria viver para sempre, vai morrer. Vai morrer. Não tem uma vergonha maior para um vencedor do que perder. Não tem uma vergonha maior para um cantor altamente renomado que desafinar. Então não tem uma vergonha maior para alguém que poderia viver eternamente morrer. Camupa, então quem quiser pecar pode pecar. Esta afirmação não serve para falar que podem pecar à vontade. Na verdade, é uma afirmação para você pensar em como você está a levar a sua vida, para entender que mais vale viver ao lado de quem criou tudo o que existe, viver feliz para sempre, do que morrer e deixar de existir. Quando eu falo deixar de existir, não é porque não vai ter fogo. Acho que tem alguns cristãos que gostam desta parte de que aqueles que fizeram mal vão queimar. Se você gosta disso, é melhor você rever o seu cristianismo, porque o verdadeiro cristão não quer que o mal aconteça com os outros. Na verdade, o verdadeiro cristão entende a misericórdia que Deus teve com ele e ele quer que os outros saibam que existe um rei misericordioso, que se essas pessoas ouvirem as instruções, ouvirem a palavra desse rei, eles poderão também viver para sempre. Então, se você, do fundo do seu coração, deseja que outras pessoas queimem para sempre no inferno, eu acho que você, nesse inferno, né, que foi criado, eu acho que você deveria pensar muito bem o seu cristianismo, ok? Romanos 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você quer viver para sempre, você quer viver ao lado do Rei, você quer viver ao lado do Criador do Universo, então é muito importante que você ouça a sua voz, siga aquilo que Ele instruiu, e essas instruções você vai encontrar na Bíblia, ok? Então, esta aqui é uma resposta que talvez responda a muito outros questionamentos a respeito da Bíblia.
Fique à vontade para discordar caso você não concorde. No final das contas, isso não deixa de ser um entendimento meu. Embora tenha base bíblica, não deixa de ser um entendimento meu. Eu não vou forçar ninguém a acreditar no que eu falo, ok? Como eu já disse no começo do vídeo, desde que você lê a Bíblia, entenda a Bíblia com a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te auxiliar nesse momento de leitura da Bíblia. Então, isso aqui é o mais importante. O mais importante é que você crie um relacionamento com Jesus e Jesus vai te mostrar as verdades. Uma vez que você encontra Jesus, a sua vida é transformada. Muito obrigado por ter me assistido. Se você não for inscrito aqui no canal, é muito importante que você se inscreva, ative as notificações para ser avisado quando a sua dúvida for respondida. É isso, estamos juntos e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.